1 Samuel capítulo 1. Pode abrir lá. Amanhã tem GC, né? E domingo, 18h30, culto. Não deixa de vir, é domingo, não deixa de vir. Amém? Não seja uma pessoa descompromissada e nem faltosa nessa obra. Venha para a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja. Você viu como é que domingo foi um domingo abençoado? Aquele pessoal do teatro. Às vezes você ficou em casa ou conhece alguém que poderia ter estado com a gente. Quantos de vocês para estar hoje aqui foi uma luta? Sim ou não? Uma preguiça extraordinária. Uma vontade de ficar em casa, uma dor de cabeça, um resfriado, sei lá o que. Há uma luta, né? Constante para você não estar com a gente aqui na igreja. É porque é o mundo espiritual, né? Ele vai lutando para você não estar aqui. Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos aí bem rapidinho. Pensa em algo financeiro aí, financeiro para você, um emprego, um negócio, uma porta se abrir para você, um negócio próprio, uma oportunidade de ser promovido onde você trabalha, novos clientes, uma casa própria, talvez um carro novo. Pensa aí. Isso. Senhor Deus e Pai, eu abençoo cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor realize na vida dessas pessoas, que haja prosperidade, que haja crescimento, que pessoas enriqueçam aqui nesse local, que elas sejam abençoadas, que elas sejam transformadas, meu Deus, na área financeira, que elas possam ter, meu Deus, para sobrar, que elas possam ser pessoas que o Senhor tem levantado e vai levantar ainda mais para trazer recursos para a igreja, para a gente colocar os projetos para frente. Em nome de Jesus, enriqueça essas pessoas, Pai. Dá algumas ideias, faça elas se conectarem a pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, que portas sejam abertas e que cada um seja honrado. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Glória a Deus. Abriu aí, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. É a noite da família, né? Mas enquanto eu vou falando com você, enquanto eu vou ministrando, escuta bem. Deus vai trabalhando na sua casa. Quem crê nisso aí? Amém. Vamos ler? Verso 1. Eu já ministrei aqui muitas vezes, né? Mas vou ministrar hoje de novo. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela,
mas a Ana dava uma porção dupla. Diga assim, porção dupla. Amém. Porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Amém, glória a Deus. Só até aí por enquanto. Olha só que interessante, né? Nesse tempo podia ter um homem ter mais de uma mulher, hoje não pode, hoje é adultério, né? Mas nesse dia podia, nessa época. E você sabe que a Penina, ela podia ter muitos filhos, mas Ana, a Bíblia diz aqui, olha, vamos ler aqui. O Senhor, apesar, o verso finalzinho do 5, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Então você vê que o Senhor Deus deixou aquela mulher estéril. O próprio Deus, está escrito. Pastor, aonde o Senhor quer chegar? Muitas coisas na nossa vida, que a gente acha que é o diabo, pode até ser, Deus permite, mas muitas coisas não acontecem na nossa vida exatamente porque Deus quer que não aconteça. Entende? E qual o motivo? Não sei, Deus tem um propósito. E você precisa descobrir qual o propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Amém? Você precisa estar aqui na igreja e olhar para mim, assim, para minha esposa, para as mensagens, para os grupos, para os líderes, e começar a tentar descobrir qual é o meu propósito aqui nessa igreja. Por que está acontecendo isso na minha vida? Qual o meu propósito nessa minha vida? Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que o teu propósito tem a ver com aquilo que você gosta. Se bem que tem gente que não gosta de nada, né? Mas, por exemplo, se você gosta de criança, quem sabe o teu propósito tem a ver com criança. Alguém está me entendendo aí? É um exemplo. Você vai pensando aí, qual é o seu propósito e qual pode ser, pastor? Eu ainda não consigo descobrir. Então pede a Deus que Deus vai começar a te mostrar. Mas um sinal é talvez algo que você goste de fazer. Quem sabe você cozinha muito bem e Deus quer te colocar como uma cozinheira ou alguém que cuide de algum evento da igreja ali, na questão de uma comida, alguma coisa do tipo. Quem sabe o teu propósito é liderar, é ser um líder, não para se amostrar, mas para, né? E talvez Deus permitiu ou fez com que não acontecesse algo na sua vida que você deseja, porque Deus quer trabalhar dentro de você. Então você vê que aqui o texto diz, né, a gente não está falando de família, o texto diz que aquela mulher, ela queria ter um filho, porque está enfatizando que ela era estéril. E aquela que competia com ela, a Penina, tinha muitos filhos. E isso irritava Ana. Por quê? Porque Ana não conseguia ter nenhum filho. Mas por quê? Porque o próprio Deus fez com que ela fosse estéril. Às vezes Deus faz com que nós, né? Até eu inclusive, não aconteça algumas coisas na minha vida, de alguma maneira impeça, em algum momento me faça estéril, né? Em algum momento, em alguma situação, por algum tempo, inclusive na sua vida. Por quê? Porque Ele quer trabalhar na sua vida. Talvez você entrou aqui como uma pessoa estéril. Estéril é o quê? É que não dá fruto do próprio ventre, certo? Então talvez você é um homem e está dizendo, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver com você. Porque quando fala de esterilidade, está falando de alguém que não produz, que não chega em lugar nenhum, que não consegue chegar, né? Que tudo que faz fica minguado, né? Você sabe que eu tenho a experiência lá, na casa nossa lá, e eu tinha um pé de jabuticaba que não estava dando jabuticaba de jeito nenhum, eu aguava e tal, e a coisa não ia, aquela coisa assim. Aí eu fui, o que eu fiz? Botei um pneu assim em volta, né? Conversei com um e com o outro, botei um pneu em volta, enchi de estrume de vaca, né? Lá tem muito, dos vizinhos, né? E aí eu coloquei ali e comecei a deixar a água
encher aquele pneu ali e comecei a colocar bastante água, né? Porque diz que jabuticaba gosta de água. Então o pneu faz uma poça de água, né? E aí passou um tempo, aquela jabuticaba começou a brotar novas folhinhas e tal, e rapidinho começou a dar as jabuticabas. Eu só tive que disputar com os passarinhos, né? Lá tem muito passarinho, então tem pé de mamão, eles vão lá e comem o mamão. Tem os pés de coisa, eu falei, está repreendido, devorador, deixa para mim. Mas amém, deixa os passarinhos em paz. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quando Jesus olhou uma figueira, era uma figueira? Uma árvore que não dava fruto, o que a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela árvore, né? Ele amaldiçoou aquela árvore, porque não dava fruto, né? Então, pastor, o senhor está dizendo que eu sou amaldiçoado porque não dou fruto? Não, eu estou dizendo que o que Deus quer é que você dê fruto, mas talvez de alguma maneira Ele está impedindo ou está fazendo com que você esteja estéril por um tempo, justamente para quê? Para trabalhar dentro de você, dentro da sua vida, para você modificar os seus pensamentos. Entende? Deus está querendo trabalhar no teu íntimo. Ah, eu quero uma família, mas você não sarou da última experiência que você teve. Já viu aquela pessoa, ela namora com uma pessoa e deu errado, foi magoada, foi traída e tal. Aí ela mal larga aquela pessoa, já vai se relacionar com outra sem saber se aquela outra vai ser igual ou pior. Quer dizer, ela já entra magoada do outro relacionamento naquele relacionamento novo. Então o que as pessoas fazem? Elas não esperam o tempo de Deus. Elas pagam para ver, não importa o que vai acontecer, problema. Entende? E elas vão demorando ou querendo que as coisas aconteçam como um passe de mágica. E na verdade Deus está trabalhando. Deus queria despertar em Ana algo, né? Para que Ele pudesse fazer nela, ou com ela, ou através dela, aquele propósito que Ele tinha para a vida dela. Talvez você está como Ana, está numa situação que tem alguém como a Penina que fica irritando você. Talvez alguém que está te irritando, talvez uma situação que está te chateando. Talvez através dessa situação ou dessa pessoa que Deus está querendo trabalhar dentro de você e modificar você em alguma coisa na sua vida. Por quê, pastor? Porque só quando mudar dentro de você, aí sim Deus vai fazer com que você tenha o seu filho. Quer dizer, aí sim você vai produzir os frutos que talvez você deseja, ou os frutos que Deus deseja que você produza. Só que na verdade as pessoas não querem esperar o tempo, o teste do tempo. Elas querem tudo rápido. Elas não querem esperar. Você vê que Abraão, ele tinha uma promessa de ter um filho. Já era velho, a mulher dele também era estéril, como a Ana, a Sara. E aí Deus fala para ele, vai para uma terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te direcionar. Lá quando você chegar nessa terra, eu vou engrandecer o teu nome e farei de você uma grande nação. Então você sai dessa tua terra aí, do meio dos seus parentes, e vai para onde eu vou te direcionar. E a Bíblia diz que Abraão confiou nele, exerceu a fé e saiu da terra. Só que ele levou o Ló. O Ló era o que? Era um parente. Deus não mandou levar. Então a gente quer obedecer a Deus, diz que obedece, mas obedece mais ou menos do nosso jeito. E a gente vai saber que lá na frente Ló trouxe problema para ele. Entende? Às vezes você quer carregar na sua vida uma pessoa que já era para ter saído há muito tempo. Deixa embora. Entende? Deixa embora da sua vida. Uma amizade, entendeu? Alguém da sua família, deixa embora que eu digo do teu convívio, deixa aí. Antes, quando alguém falava em sair da igreja,
eu ficava assim, triste e tal, eu ia naquela pessoa e tal. Hoje não. Hoje pode ir para outra igreja, não tem problema. Ah, pastor, o senhor perdeu o amor? Não, porque não adianta eu tentar forçar a pessoa a ficar aqui na igreja, sendo que o coração dela já não está mais aqui. Ela quer o mundo, ela quer outra coisa. Entende? Então eu vou deixar aquela pessoa aqui, ou vou forçar aquela pessoa e vou dizer para ela, fica, vai ser melhor para você. Talvez ela até fique por mais um tempo, mas talvez ela pode até arrumar algum outro problema. A pessoa é livre, ela faz o que ela quiser. Entende? É como Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos. Durante 3 anos Pedro não tirou a espada da cintura. Prova disso que quando o soldado Malco vem prender, junto com os outros, vem prender Jesus, você sabe que Pedro, né, puxa daquela espada, corta a orelha, que na verdade queria cortar a cabeça. Ele sai, corta a orelha. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha, cola no lugar, e aí Jesus vai ensinar Pedro ali e tal. Aí você me pergunta, por que Jesus andou com Pedro 3 anos e meio mais ou menos e nunca falou para ele, cara, tira essa espada, isso aí não é de Deus não? Porque talvez Jesus olhou e disse o quê? De que adianta eu falar para ele tirar a espada da cintura? Talvez ele vai tirar, talvez, mas a espada não vai ser arrancada do coração dele. Deu para entender? Está dentro. Por isso que alguém chega na igreja assim e tal, aqui não tem nenhuma doutrina de roupa, né? Mas eu não falo nada, isso aqui não pode, isso não pode, meu irmão. Você é livre, não adianta eu falar, eu tenho que orientar e o Espírito Santo trabalhar na sua vida e você deixar de fazer aquilo que era errado. Alguém está me entendendo aí? Diga amém. Então você vê que o Abraão, a mulher dele era estéril, e aí estava demorando muito a ter filho, e aí a mulher dele teve uma ideia: Abraão, se deita com a serva egípcia, porque aí sim vai vir um filho. Quer dizer, não suportaram esperar a hora certa, se anteciparam e veio o Ismael, o filho da egípcia, que não era filho da Sara e não era filho da promessa. Você sabe que aquilo trouxe problema para eles. Você imagina dentro de uma casa, a gente está falando de família. Você imagina agora a serva do Abraão, né, a egípcia. Ela no início, né, olha que ideia maravilhosa. Ela pelo jeito ficou grávida, mas a barriga foi crescendo. E agora a Sara começa a ver o Abraão com amor com aquela mulher e com aquela criança que ela está carregando na barriga, porque ele já era velho. Imagina, eu tiro por mim, eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais bonzinho com a minha filha, né? A gente vai envelhecendo, vai virando avô, né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais duro, é ou não é? Agora imagina Abraão já velho, vendo aquela barriga crescer e sabendo que ali dentro da barriga tem um filho dele. Mas a ideia de se precipitar na hora parece legal, mas depois vem um preço alto a ser pago. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, e se precipita e depois paga um preço alto. Pastor, onde o senhor quer chegar? Espera, calma, né? Eu casei com a minha esposa, né? Maravilhosa, né? Inclusive ontem eu estava no banco, estava com ela, e eu perguntei à pessoa assim, vem cá, tem uma previdência privada aí? Aí ela perguntou, para você? Eu falei, não, para minha esposa. Você tem 2 opções, você só tem uma opção por causa do seu CPF. Você vai ter que, o tipo de conta que você tem, você só pode pagar para uma pessoa, ou para você, ou para sua esposa, no caso que você está escolhendo. Não, eu quero para minha esposa, eu não quero para mim. Eu quero para minha esposa. Pastor, meu irmão, eu tenho certeza, eu conheço a minha mulher. Primeiro que na hora que ela estiver recebendo a previdência, ela vai pagar para mim. Entendeu? E quando eu morrer, é dela. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu sempre penso na minha mulher e na minha filha, na minha família. Entendeu? O senhor poderia fazer para o senhor? Poderia, eu faço em outro lugar. Posso fazer em outro banco, pode fazer e tal. Pensando no futuro, porque a gente só pensa no hoje.
Eu vi um senhor comendo arroz e ele disse assim, num vídeo, né, na internet. E ele falou que tem 57 anos, um senhor já, e ele está bem, parece que tem 70. E ele disse assim, olha, eu tenho 57 anos, estou comendo aqui arroz com pé de frango. Aí eu pensei assim, esse senhor com certeza, você pode ter certeza, teve a oportunidade de melhorar de vida durante 57 anos, deve ter jogado todas as oportunidades fora. Aí chega no fim da vida e quer culpar alguém. Não culpe ninguém por escolha que você fez. Entende? Na sua primeira oportunidade, vai pagar uma previdência para você, para quando você ficar velho, sem força, você ter pelo menos um salário lá para receber. Você sabe quem ensina isso por aí? Ninguém. Ah, pastor, vai contribuir, dá teu jeito. Não é tão caro assim. Quando você ficar velhinho, não é muito, mas é um salário, 2 salários. Se for 2 velhinhos, né, meu bem? Hã? É uma graninha para a mulher, uma graninha para o marido. Hã? Até lá já vai ter conquistado, é ou não é? Sabe qual é o problema? A gente acha que a gente não vai ficar velho. A gente acha que não vai, né? Ah, não, o tempo vai passar. Entende? O tempo vai passar. A gente deixa tudo para amanhã. Você que está me vendo aqui, quantas oportunidades que você teve em tudo na sua vida, em tudo, e você jogou fora. Ah, deixa amanhã. Quantas oportunidades de estar firme na igreja você não teve? Quantas oportunidades de trabalhar numa empresa, quis tanto trabalhar, quando entrou lá, ficou reclamando do patrão lá, da empresa e tal. Nunca está bom, está sempre insatisfeito. Chega, está na hora de você colocar a sua cabeça no lugar, olhar para o futuro. Calma, o que eu estou fazendo da minha vida? Talvez você está estéril aí, porque Deus quer te mostrar algo, ou já te mostrou e você não consegue enxergar. Entende? Qual é a minha preocupação? Eu penso sempre isso, cara, eu sou mais velho que a minha mulher. No dia que eu morrer, como é que ela vai ficar? Hã? A gente não está falando de família? Como é que a minha esposa vai ficar, cara? Entende? Eu estou preocupado com a minha esposa. Talvez eu estou falando com alguém aqui que nunca se preocupou com a própria vida. Sempre deixou, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso só funciona para o pagodeiro. Entende? Alinha a sua vida com Deus, obedece a Deus, vem para a igreja. O dia que eu falar alguma coisa legal e bacana e muito bonita e uma profecia, você pega. No dia que eu te der uma bronca, que descer meio azedo, meio engasgado, meu irmão, engole aí assim mesmo. Que isso, pastor? É para você aprender. Sei lá, um dia que eu falei até no outro culto que, sei lá, eu te ofender, ou sem querer te magoar, passa por cima e continua firme. Para de se magoar com as coisas, com tudo, fica chateadinho, chateadinha. Levanta a cabeça, Deus quer te abençoar, quer mudar a tua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa que dê muitos frutos. Você quer frutificar ou não quer? Diga amém aí. Então eu profetizo que a partir de hoje, aonde você colocar a sua mão, aonde você tocar, pelos caminhos que você andar, escuta, você vai prosperar, vai dar certo. Se era estéril, hoje você deixa de ser estéril. Se não dava fruto, hoje, a partir de hoje, vai produzir frutos. E você e a sua casa, a sua família, se você ainda não tem família, quando você tiver, você e a sua família vão ser abençoadas e vão desfrutar daquilo que você está recebendo essa noite. Glória a Deus. Amém.
Pastor, e o senhor está falando tanto, você sabe que ele tentou lá, o Abraão, ter um filho que não era para ser. Não se antecipe. Depois ele fala com Deus: Senhor, o Senhor não me dá um filho com a minha Sara, então tem como o Senhor me dar abençoar o Eliezer, o meu servo fiel, para ser como um filho para mim? Aí Deus fala: não, vem aqui para fora que eu quero te mostrar. Olha as estrelas lá, vê se dá para contar. Não dá. Então, seu herdeiro não vai ser o Eliezer. Ele é muito bacana e tudo, é fiel a você e tal, mas eu te prometi, eu vou cumprir. Pastor, o que Deus está falando comigo essa noite? Que você pode estar pedindo a Deus até um atalho, pode estar pedindo a Deus até um paliativo, sabe? Um Eliezer, já que o Senhor não fez assim, Deus, então me dá abençoa o Eliezer, tá bom. E a resposta de Deus para você é a seguinte: eu sou fiel para cumprir o que eu prometi. Quem está pegando aí? E eu prometi para você as estrelas do céu. E deu para entender? Ele está dizendo assim, ó: eu prometi para você muitos frutos. Entende? Eu prometi para você o melhor, prometi muito. Eu prometi transbordante. Deu para entender? Quem entendeu aí, diga amém. Então, eu fiquei agarrado aqui nesse pedacinho, né? Vou ter que terminar, nem preguei tudo. Meu Deus, que luta. A hora passou, pastora. Meu Deus. Mas não tá legal, gente? Estão aprendendo, sim ou não? Pega aí, porque hoje é dia da sua vitória. Quem crê nisso aí? Hoje é noite de frutificar, amém, gente? Glória a Deus. É a noite de deixar de ser estéril. Aí diz aqui, olha: apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Verso 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, até a fim de irritá-la. Quem sabe você tem sido irritado por pessoas ou por alguém, e as pessoas às vezes até zombam de você, não falando, inclusive com os olhares. Olha para você e pensa assim: ah lá, ó, não acontece nada, não flui, não frutifica, não cresce, não deixa de ser estéril, né? Mas deixa quieto, porque Deus está vendo, Deus está cuidando de tudo. Quem crê, diga amém. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Quem sabe você tem chorado e tem perdido até a fome. Eu tenho comido demais, né? Por causa da ansiedade. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? O marido dela falando com ela, né? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Você vê que ela queria ter filho, mas não conseguia. E agora o marido dela vira para ela e diz assim: será? Para que você está chorando? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ela não tinha nenhum. Quem sabe ela já tinha conversado com o Eucana e já tinha dito para ele assim: olha, eu estou vendo a Penina cheia de filho aí, ela te dá vários filhos, e eu não quero só um não, eu quero 10. Mas eu não consigo te dar nenhum. Nenhum filho nasce do meu ventre. Eu não consigo gerar um. Talvez por isso a resposta dele foi essa: o amor que eu tenho por você não vale. Vale para você somente esses 10 filhos. Pelo menos ela estava na fé, né? Se ela falou isso para ele, pelo menos ela não estava presa a um filho. Ela queria mais. Quem sabe dentro dela ainda tinha uma esperança, tipo: olha, Deus está demorando, mas quando Ele fizer, Ele vai fazer muito. Quem sabe? Você está pegando isso aí? Deus está falando contigo. Quem sabe você está esperando por algo e Deus está dizendo assim: olha, se você permanecer firme, se você confiar em mim, você está pedindo quem sabe eu vou te dar muitas coisas daquilo que você tem sonhado. Porque a Bíblia diz que a fonte é inesgotável, a fonte de Deus é inesgotável. Quanto mais água você tira, mais água Ele tem para dar. A Bíblia diz que Ele vai encher eu e você, está escrito, né? Nos evangelhos, no evangelho de João está escrito que Ele Ele tem tanto para dar que Ele vai encher eu e você, que dentro do meu ventre, do teu ventre, está escrito assim:
vai jorrar rios de águas vivas. Deus vai te dar tanto, vai te entregar tanto, vai te abençoar tanto, que não vai ter como você guardar para você, vai jorrar de você para outras pessoas. Quem crê nisso aí, diga amém. De dentro para fora, entende? Deus está te preparando para te entregar algo grande. Pega aí, pastor. Amém? Está pegando aí? Porque Ele vai transbordar, vai fazer transbordar na sua vida a ponto de jorrar rios de águas vivas. Vai jorrar de dentro do teu ventre e vai alcançar muitas pessoas. Por isso que Deus às vezes está demorando um pouco. Ele está te preparando para quando chegar a tua hora, através da sua vida. Aí não só você vai ser abençoado, pelo contrário, você vai servir outras pessoas com aquilo que Deus está te abençoando e vai te abençoar. Você não vai ter só para você, você vai ter para dar, vai ter para emprestar. Deu para entender? Deus vai te encher tanto que você vai poder abençoar muitas pessoas. Hoje eu tô na fé aqui, vai pegando aí, amém? O céu está aberto essa noite, quem crê diga amém. Enquanto eu falo, enquanto eu profetizo, pode ter certeza, tem anjo do Senhor, tem milagre, tem unção, tem óleo. Eu não sei como Deus está fazendo para trazer, não sei se Ele está derramando. Eu sei de uma coisa, enquanto eu faço, Ele está te entregando aí, pode receber em nome de Jesus. E aí, diz assim, verso 9: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amarga, eu estou no verso 10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Você vê que aquela coisa dela ser estéril trazia muita tristeza para ela. Ela vai até o templo naquele ano, amém? Glória a Deus. Só um minuto. Glória a Deus. Eu posso falar mais um pouco aqui, gente? Só um minuto. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Ela está dizendo assim para Deus: Senhor, aqui ó, minha humilhação, olha para cá, meu Deus. Te lembrares de mim, olha a oração dela, Deus, e não esqueceres da tua serva. Olha como é que essa mulher se derrama diante do Senhor. Você tem feito isso? Pastor, onde o senhor quer chegar? Você sabe que todo ano aquele homem, o marido, porque amava a Ana, ele dava uma porção dobrada de oferta para Deus. Para Penina e para os filhos ele dava uma porção só. Mas para Ana, como ele amava, ele dava uma porção dobrada. Mas mesmo assim ela não deixava de ser estéril. Lembra que eu já falei isso aqui? Às vezes você fica esperando que as outras pessoas façam por você. Talvez Ana ficou apegada. Meu marido, ele é rico, ele é fazendeiro, ele dá uma porção dobrada para mim. Uma hora Deus vai olhar para a oferta dele dobrada e vai me fazer mãe de muitos filhos. Quem sabe você está olhando e esperando de alguém. Está esperando do governo, está esperando de alguém. De um amigo, de uma oportunidade. Está esperando. Alguém vai estender a mão para mim. Alguma coisa vai acontecer. Quem sabe essa mulher ficou por anos esperando dessa maneira. Quem está entendendo aí? Mas um dia ela se levanta, sai de casa e vai até o templo. E aí sim ela se derrama. Em outras palavras, pastor, onde o senhor quer chegar? Deus às vezes, lembra que eu falei? Está te deixando estéril. Para você despertar. Nem a oração dos outros. Já vê aquela pessoa? Eu tenho muita gente assim, ela manda mensagem para mim na internet: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu estou num problema, ora por mim. Tudo bem, eu posso orar. Mas talvez aquela pessoa, né? Deus está esperando dela. Ela está estéril e está me pedindo: ora por mim. Vai num outro pastor, ora por mim. Vai numa irmã de uma igreja, ora por mim, está esperando de alguém.
E Deus está dizendo e está olhando para ela e está olhando para você. Na hora que você sair do teu comodismo, na hora que você se levantar, na hora que você vier para o templo, na hora que você se colocar diante de mim, quando você se derramar, na hora que você parar de pedir às pessoas e se levantar por conta própria, amém? Está pegando isso aí? Aí eu vou te responder e vou te deixar, eu vou fazer com que você deixe de ser estéril. Pastor, tem pecado em pedir uma oração ao Senhor? Alguém não, até eu peço. Pedi muitas vezes, ora por mim aí que o couro está comendo. Mas dependendo da situação que você está vivendo, meu irmão, Deus está olhando e está dizendo assim: Ana, é você e eu. O teu marido põe uma porção dobrada de oferta por você, mas é você e eu. Está ouvindo aí as Anas aqui essa noite? O negócio é entre eu e você. Deus está dizendo essa noite aqui. O negócio é com a gente. E fez um voto dizendo, vou ler de novo 11. Ó Senhor, olha a oração dela dos exércitos. Se tu deres atenção à humilhação da tua serva, aleluia, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela estava dizendo, se o Senhor me fizer deixar de ser estéril e me der um filho, esse primeiro, eu vou dar ele para a sua obra. Ele vai ser um sacerdote, vai ser um profeta, vai ser um homem de Deus. Era um voto de Nazireu, né? Não raspar a barba e nem cortar o cabelo. O verso 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava, o sacerdote, silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. É assim, né, gente? Às vezes a gente está numa situação difícil. Tu vê, ela já estava no maior perrengue, como diz por aí. Até no dia que ela foi orar, o próprio sacerdote olhou para ela e julgou ela. Ela não estava embriagada, ela não tinha bebido. Amém? Mas ela continuou firme. Olha o que ela disse. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluia, é forte demais, não é? Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela estava dizendo para o mundo espiritual ali, quando ela estava falando para o sacerdote, olha, você pode pensar o que quiser de mim, você pode falar o que quiser de mim. Eu fiquei dormindo durante muito tempo, esperando até do meu marido ou de alguém. Mas hoje eu vim aqui decidida, e hoje eu vim me derramar diante do meu Senhor. Forte demais, né? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Alguém está sentindo a presença de Deus aqui? Diga amém. Aí ela continua, não julgueis tua serva, uma mulher vadia. Isso aqui é uma outra expressão. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ela estava dizendo assim, não me julga, não pense que eu sou uma mulher da vida. Não pense que eu sou qualquer uma, não sou. Eu estou aqui porque eu creio que Deus pode mudar a minha vida. Aí Eli entendeu e disse para ela assim, Eli respondeu, o sacerdote, vá em paz. E que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ele não disse para ela não disse para ele o que ela queria. Ela só disse assim, ó, estou angustiado e vim me derramar diante do Senhor. Vim fazer um pedido ao meu Deus. Quem está entendendo aí, diga amém.
Agora o profeta olha para ela e diz assim para ela, ó: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Em nome de Jesus. Hoje o Deus de Israel está concedendo a você o que você está pedindo aí. Pode falar com ele aí. Eu estou na maior fé aqui. Pode estender a mão e fechar os olhos aí. Pode se derramar aí. Olha, hoje Deus está concedendo a você o que você está pedindo. Pode receber, Ana. Recebe. Ah, pastor, eu estava estéril. Pastor, não estava frutificando em nada. Não estava acontecendo nada. Ou talvez não como eu gostaria. Deus está dizendo, olha, hoje você pode ir para casa em paz, porque hoje eu estou concedendo a você, o Deus de Israel está concedendo a você o que você veio pedir a Ele. Pode receber em nome de Jesus. Oh, recalabassurianda labassurianda labas. Vamos para o verso 19. Na manhã seguinte ela se levantou. Eles se levantaram e adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, quer dizer, ela ficou grávida. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Amém, glória a Deus. Amém? Vou parar por aqui. Depois ela vai voltar, depois de um ano, ela já com o filho nos braços, ela vai e volta e vai no templo e fala com Eli. Você sabe que Eucana, aliás, a Penina, a gente só ouve falar dela aqui e dos filhos dela. Os filhos dela eram muitos, mas não fez diferença para a história. Você sabe que a Ana não teve só o Samuel, ela teve outros filhos depois. Amém? Ela deixou de ser estéril, ela produziu, os frutos vieram. Quem está entendendo aí? Meu irmão, parece que não está acontecendo nada, e realmente não está. Mas na hora que começar, meu irmão, quem está pegando aí, não vai parar. Deu para entender? Na hora que as vitórias começarem a chegar, não vai parar. Deu para entender? Deus vai te dar o Samuel e depois do Samuel vai te dar mais. Deus vai te dar uma vitória e depois dessa vitória vai te dar mais. Você vai dizer como salmista: que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Você vai dizer: Senhor, eu estou como quem sonha. Porque você vai olhar para a sua vida e vai dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou como quem sonha. E você vai lembrar dessa noite, da tua caminhada, do teu início de caminhada. Você vai lembrar dos momentos difíceis, mas você perseverou. Você vai lembrar das promessas do Senhor e você vai ver o Senhor, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele havia prometido na minha vida. E você sabe que Deus não deu um filho para ela comum. Deu um filho que fez a diferença. Escuta, da sua dificuldade, Deus vai te dar algo que vai fazer toda a diferença. Deu para pegar isso aí? Não vai ser uma coisa comum, presta atenção no que eu estou falando. Você vê que ela teve muitos filhos, mas a Penina, mas não se fala dos filhos dela na Bíblia, nem dela mais. Só aqui, acabou, não se fala mais nela. Só fala que ela irritava a Ana. Mas Ana e o filho Samuel foram lembrados. Samuel, a Ana, depois que ele é desmamado, ela leva ele para o profeta Eli, e ali ele começa a crescer e se torna um profeta, um sacerdote e um juiz em Israel. Entende? Samuel não foi o filho de Ana, um filho comum. Foi inclusive o que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel, filho de Ana, ele vai crescer e vai ungir como um profeta, um sacerdote e juiz. Ele vai ungir Saul para ser o primeiro rei de Israel. Depois esse mesmo filho de Ana, né, daquela que não podia ter filho, ele entra para a história porque ele vai ungir o Davi, o maior rei de Israel. Você sabe que Samuel, aonde ele chegava, né? Você sabe que quando ele chega lá na casa do Jessé, para ungir rei, o rei Davi para ser o novo rei, você sabe que quando ele chega lá, a Bíblia diz que as pessoas se amedrontaram. Por quê? Porque sabia que ele era um juiz, e ele diz assim: não, eu vim em paz. Eu não vim julgar ninguém, eu vim oferecer um sacrifício.
E ele sabia que ele tinha a missão de ungir o novo rei de Israel, que aí a gente vai saber que é Davi. Você sabe que as pessoas respeitavam ele como tal, o filho daquela mulher que era humilhada. Você está entendendo? Quem está pegando isso aí? Alguém está pegando? Diga amém. É o filho da mulher desprezada e humilhada. Está dando para pegar isso aí? Por isso que Jesus, eu gosto muito dessa passagem, né? Que Jesus diz para Pedro: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender lá na frente. Meu irmão, minha irmã, às vezes a situação você não está entendendo, olha, e realmente não dá para entender e não é para entender, mas fica firme. Na hora que deixar de ser estéril, vai começar a produzir. Na hora que começar, meu irmão, vai vir um Samuel, vai vir um melhor, vai vir um profeta, vai vir um sacerdote. Deu para entender? Vai vir aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Às vezes você está, poxa vida, eu queria tanto aquilo, e Deus está dizendo, mas se eu te dou aquilo, você não ia chegar onde eu quero te levar. Aquilo é pequeno de acordo com para onde eu quero te levar. A gente quer ensinar Deus a resolver a nossa vida. Você não conseguiu resolver a sua vida até hoje. Vai querer ensinar Deus? Deixa Ele cuidar do jeito dele. E muitas vezes o jeito dele não é da nossa maneira. Às vezes é no dia mau, é no sofrimento, é numa palavra contrária, é numa humilhação. Ana era humilhada. Mas quando ela orou, né? Ela falou assim: eu estou me derramando aqui. Estou sendo humilhada, eu estou me humilhando aqui. Eu vim buscar minha resposta. E a Bíblia diz que ela levou para casa. E nessa noite você vai levar sua resposta também. Quem crê, diga amém. Você não está levando. Você sabe que talvez ela, antes de ter o filho, ela não considerava que ela tinha uma família. Ela não tinha família na arca. Mas depois daquele dia, ela teve filhos. A história não diz exatamente, mas eu creio que ela constituiu aquilo que ela tinha sonhado, em nome de Jesus. Fica de pé.